Flamengo zera o game, meus amigos. É isso mesmo, olha só, hein? Não baixa esse contrato quase bilionário com a Betano. Agora a informação é que o Flamengo negocia com a Betano para contratar um jogador de renome internacional e que seria o garoto propaganda exclusivo da patrocinadora Master do Flamengo. Todos os custos serão bancados pela nova patrocinadora Master do Mengão. Queridão, vou falar sobre isso, trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Vou falar também sobre Andrés Pereira, meia ex-Flamengo, que abriu nova brecha para o Palmeiras, hein? Olha só, hein? Pode pintar no Palmeiras o Andrés Pereira. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, após fechar o acordo milionário com a Betano, concedeu uma entrevista à Flamengo TV e reafirmou o desejo de tornar o Flamengo o Real Madrid das Américas. Vou falar sobre isso, trazer aqui as palavras do presidente Luiz Eduardo Batista. Temos novidade nesse contrato de Flamengo e Betano, que pode pintar aí amistosos entre grandes clubes do velho continente, que também é patrocinado pela Betano. Vou explicar para vocês aqui sobre essa situação. E se falando na Betano, já tem data definida para fazer a sua estreia no manto rubro-negro. Flamengo e Internacional daqui a pouco no Beira-Rio. É jogo decisivo, é decisão. Vou trazer as últimas informações também sobre esse jogo. Vamos que vamos em busca dessa vitória. Mas antes de trazer as últimas informações para você, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Vamos começar falando sobre esse jogo de hoje, meus amigos. É decisão. É Libertadores. É jogo que vale a classificação para as quartas de final da Conmebol Libertadores da América. Flamengo e Internacional se enfrentam no Beira-Rio. A bola começa a rolar às 9h30 da noite, 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Segundo o GE, Felipe Luiz pode formar o meio-campo com Saul ao lado de Jorginho, poupar um dos zagueiros, colocando Danilo na defesa, né? Como já tinha trazido aqui para vocês, agora o GE confirmando. E um provável time de Felipe Luiz para hoje, com Rossi, Varela, Danilo, Léo Ortiz ou Léo Pereira, porque ele pretende poupar um dos dois, tá? Mais à frente ali teremos Alexandro pela lateral esquerda, Jorginho e Saul no meio de campo, assim como o Arrascaeta um pouco mais avançado. E o trio de ataque formado por Plata, Samuelino, Bruno Henrique ou Pedro. A tendência é que ele vá de Bruno Henrique para esse jogo. Então essa é uma provável escalação do Flamengo. O Flamengo que vem aí de 2 vitórias consecutivas em jogos que enfrentou o Internacional nas últimas 2 partidas, né? Primeiro, jogo das oitavas da Libertadores, venceu por 1-0. E a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, agora que aconteceu no último domingo, o Flamengo venceu por 3-1. Pedro e Gonzalo Plata fizeram os gols do Flamengo. Pedro marcando 2 vezes. Tá aí. Agora, hoje é outra história. Hoje é outro clima. Hoje é outra competição. Hoje é totalmente diferente. É decisão e vamos buscar essa vitória. Vamos buscar essa classificação. Bom, mudar de assunto aqui agora, vamos falar sobre Flamengo e Betano, hein? Já tem data definida para fazer a estreia da nova patrocinadora Master do Flamengo, sendo estampada no uniforme do Mengão, queridão. A estreia será contra o Grêmio no dia 31 agora de agosto, 31/8, pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, contra o Vitória, no dia 25, agora na próxima segunda-feira, o uniforme trará apenas o slogan especial, Nação Confia, ainda sem a marca da empresa. Então aí, se aí para que dê tudo certo, a estreia mesmo acontece no dia 31
31 contra o Grêmio. Um domingo, pelo Campeonato Brasileiro, jogo que acontece às 4 horas da tarde. Por se falar nisso, já começou a venda de ingressos lá no site do Flamengo, tá? Vai lá garantir a sua passagem, né? Posso falar assim, se garantir seu lugar na arquibancada do Maracanã. Ainda se falando sobre a Betano, né? Além do contrato quase bilionário, eu posso falar assim, o contrato entre Flamengo e a Betano prevê esforço máximo para a realização de amistosos entre clubes do mesmo patrocínio. Não é uma obrigatoriedade, já que os calendários são distintos, mas existe a chance. Betano também patrocina grandes clubes, principalmente na Europa, como Bayern de Munique, Benfica, Porto, Sport, também de Portugal, Aston Villa, River Plate, aqui da Argentina também, né, na América do Sul. Então, tem aí vários clubes sendo aí patrocinados pela Betano, e existe essa possibilidade sim de acontecer aí, né, um amistoso, alguns amistosos aí, com clubes, com times aí da mesma patrocinadora master, que é a Betano. Após fechar com a Betano, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, concedeu uma entrevista à Flamengo TV. Foi entrevistado pelo João Guilherme. João Guilherme perguntou a ele se ele reafirmava, né, aquela frase antes dele assumir o Flamengo, quando ele estava fazendo a sua campanha para ser presidente do Flamengo. Ele falou que queria tornar o Flamengo o Real Madrid das Américas, e ele confirma. Olha só o que ele falou: a gente tem que ter muita admiração pelo Real Madrid. A gente vive no mundo de SAFs, mas o Real Madrid não é SAF. O Real Madrid é um clube, como o Flamengo é um clube. O Real Madrid não tem dono, como o Flamengo não tem dono. O Real Madrid é o clube mais vencedor da história do futebol mundial. Em quem mais a gente poderia se espelhar? A gente quer ser o Real Madrid das Américas, disse aí o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista. E não para por aí não, tá? Porque além do contrato milionário, o Flamengo negocia com a Betano para contratar um jogador de renome internacional e com todos os custos arcados com a patrocinadora master. De acordo com o colunista jornalista do Globo, o Lauro Jardim, ele trouxe uma informação de que o Flamengo negocia, ou seja, é uma baita contratação, né? Uma super contratação para o Flamengo, essa é a verdade. O Flamengo negocia com a Betano para contratar um jogador de renome internacional. O atleta reforçaria o elenco e seria o garoto propaganda exclusivo da casa de apostas no Brasil, com todos os custos bancados pela nova patrocinadora master do Flamengo. Eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, hoje você, olhando para o futebol mundial, qual nome você gostaria de ver no Flamengo? Realmente, cara, outro patamar, né? Não tem como discutir. É outro patamar, realmente, o momento do Flamengo. Outra coisa, o Flamengo pode sim trazer, né, essa super contratação, ou melhor, a Betano trazer uma super contratação para o Flamengo. Vamos aguardar aí os próximos passos sobre essa situação. É claro que eu vou seguir focado, ligadaço, sempre atenado a tudo o que está acontecendo no nosso rubro-negro, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, sempre por dentro de tudo o que está acontecendo no nosso Mengão queridão. Mas o que você acha dessa possibilidade de acontecer, né, essa super contratação no Flamengo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, mudar de assunto aqui agora. Deixa eu falar um pouco sobre a situação do Andréas Pereira, meia ex-Flamengo, né, com passagem pelo mais querido Brasil. A informação trazida por Diogo Dantas, jornalista do Jornal Globo, é que Andréas Pereira abriu nova brecha para o Palmeiras. O jogador indicou ao seu staff que toparia ouvir uma nova proposta do Palmeiras. No fim do ano passado, o Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros, quase ali, não chegou a 20 completo, mas chegou quase, em torno ali de 126 milhões de reais, pelo meia ex-Flamengo, Andréas Pereira. Desta vez, o Fulham da Inglaterra toparia aceitar um valor mais baixo,
O clube paulista não pretende gastar mais nessa janela de transferência, mas não descarta a possibilidade, realmente se vê com os olhos, se será uma boa chance deles trazer o Andrés Pereira de volta ao futebol brasileiro. Ou seja, o Palmeiras ofereceu quase 20 milhões de euros, no ano passado, não conseguiu, porque o Fula não aceitou. Hoje o Fula poderia aceitar um valor, posso dizer assim, mais baixo em relação ao que já foi apresentado pelo Palmeiras. E aí o Palmeiras teria a chance de contratar o Andrés Pereira. Andrés Pereira, que também já deixou claro seu desejo de poder voltar ao Brasil e jogar novamente pelo Flamengo. O que você acha, torcedor? Seria uma oportunidade? Você tentaria o Andrés Pereira? Para isso, o Flamengo teria que se desfazer de algum jogador, né? Um ou dois ali no meio de campo, para trazer o Andrés Pereira de volta ao futebol brasileiro, de volta ao Mengão queridão. Mas aí o Andrés Pereira abriu nova brecha para o Palmeiras, hein? Vamos ver aí, de repente, o Palmeiras pode conseguir essa contratação do Andrés Pereira. Mas fica à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. Do lado do Flamengo, essa questão da Betano. A Betano pode trazer uma super contratação para o nosso rubro-negro carioca. Vou seguir focado com tudo, a janela ainda está aberta. Ainda tem tempo, ainda tem mais de 10 dias de janela aberta. Vai até o dia 2 de setembro, hoje é 20, 12 dias aí ainda de janela aberta. O que você acha, torcedor? Fica à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso clube mais amado e mais querido Brasil do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Hoje é dia de Mengão, hoje é dia de Flamengo e vamos em busca dessa classificação. Tamo junto, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.